Então, pessoal, continuando aqui as nossas aulas, né, de pergunta e resposta, a gente vai trazer hoje um tema bastante bacana, definindo os termos importantes. Pessoal, vamos lá. A ortodoxia, vamos estudar hoje sobre a ortodoxia, né? A ortodoxia refere-se àquilo que está alinhado com o ensino correto e aceito pela tradição cristã ao longo da história da Igreja. A ortodoxia é definida pelo conjunto de doutrinas fundamentais que expressa finalmente a revelação bíblica refletindo claramente em credo histórico como o credo apostólico e o credo de Nicéia, tá? Então, a ortodoxia ela é muito importante para a nossa vida, ok? Vamos lá. A ortodoxia é reconhecida amplamente pela comunidade cristã ao longo do século. Em síntese, a ortodoxia é fidelidade doutrinária, uma expressão saudável equilibrado da fé cristã, conforme sustentada pela Igreja, tradições históricas e consenso eclesiástico, tá? Então, a ortodoxia é fidelidade doutrinária. Ok, pessoal? Continuando aqui sobre a ortodoxia. Por outro lado, existe a tal, né, heresia e é caracterizada pela distorção ou negação dessas verdades essenciais, representando um afastamento da fé bíblica e histórica. Uma heresia não é apenas um erro teológico menor, mas uma crença que contradiz diretamente a doutrina fundamentais como a doutrina da Trindade, a divindade, a humanidade de Cristo e a salvação pela graça mediante a fé, tá? Por um lado, nós temos a, a ortodoxia e, por outro lado, nós temos a heresia, que nega as doutrinas centrais da fé cristã. Beleza, pessoal? Continuando aqui. Enquanto a ortodoxia preserva a integridade da mensagem cristã, a heresia representa uma ruptura com a verdade revelada, sendo historicamente condenada e corrigida pela Igreja para, para a preservação da unidade da fé e proteger o ponto do um povo de Deus, né, de equívoco espiritual e prejudicial. Então, enquanto nós temos a ortodoxia, que preserva a integridade da mensagem cristã, e tem aí a heresia, né, que representa uma ruptura com a verdade, né? A palavra heresia significa errar o alvo, um desvio doutrinário, pessoal. Ok? Continuando. Vamos falar um pouco agora, né, sobre alguns heresiarcas, né, que praticaram praticamente todas as heresias aí que nós falamos, sobre a Trindade, sobre a divindade de Jesus, sobre a união hipostática de Cristo, tá? Vamos citar alguns deles aqui, né, para você aí tá, ficar bem consciente do que nós estamos falando. Existiram muito heresiarca, né, do século terceiro e quarto que negava totalmente a doutrina central da Bíblia, né? Como já foi falado na fala primária, a doutrina da Trindade, a doutrina do Espírito Santo, etc, etc, né? Talvez você estranhe esse garotinho aí e um lobo aí atrás dele, né? Mas esse aí é o símbolo, o lobo é o símbolo das heresias, pessoal. Ok? O garoto está assustado aí justamente por causa do lobo, né? Das heresias aí querendo atacar ele, ok? Então vamos lá ver aqui eh, alguns heresiarcas que negavam a divindade de Jesus, né? A divindade de Cristo e a Trindade. Ok, pessoal? Vamos lá.
Nós temos aí, o primeiro é Marcião, né? Do século 95 e 60, de 60, 95 a 161, tá? Nós temos aí também o Heresiarca Montano, né? Do ano aí de 120 e 180. O terceiro nós temos Sabélio, né? Aproximadamente 180 anos, né? Ele morreu com 250, né? Esse Sabélio, pessoal, ele foi o pai da heresia que é sustentada hoje pelo unicista, né, que nega a doutrina da Trindade, né? Ele fala que Deus não pode ser três pessoas, né? Mas a Bíblia fala que Deus ele subsiste em três pessoas. Nós não cremos em três deuses, nós cremos num Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pessoal. Então, o Sabélio, né, ele morreu nesse ano aí, em 250, mas a heresia dele está pregnada num grupo chamado A Voz da Verdade, né? Às vezes, eu vejo os irmãos cantando aí com a música do grupo Voz da Verdade, e isso é até meio triste, pessoal, porque o grupo do Voz da Verdade, aí não quer na doutrina da Trindade, e eles, por sinais, ele fala que a doutrina da Trindade é um Deus de três cabeças, né? E isso é muito desconfortável, ok? Em terceiro lugar, nós temos Mani, né? Aproximadamente, né? 260, ele morreu aí por volta de 277. Mani foi considerado, né, por alguns como o último gnóstico, né? Diferente dos demais hereges que desenvolveu-se desenvolveu-se, né? Desenvolveu-se fora do cristianismo, apesar de ser um rival, né? É, um rival extremo do Evangelho, seus ensinos contraditório buscava respaldo no cristianismo, além de ele ficar contra o cristianismo, mas ele tentava encaixar a heresia dele no cristianismo. Pessoal, Mani, ele foi um dos maiores gnósticos, tá? Ele foi ferrenho. Ah, continuando aqui sobre a história de Mani, Mani afirmava que era o Paráclito, né? O profeta final. Enfatizava, entre as outras coisas, a purificação pelos rituais e no ano 243 depois de Cristo, teve suas doutrinas reconhecidas pelo Adaste, né? Rei Sanita, né? Lá da Índia. Foi então que a nova fé teve o seu Pentecoste, né? No longo na analogia traçada por maniquista, né? Então, ele, pessoal, esse Mani, ele afirmava que era o Paracleto, né? O Paráclito, né? O Consolador, né? E o profeta finais, né? E enfatizava, entre outras coisas, a purificação pelos rituais. A Bíblia fala que o único Paráclito que existe na Bíblia é o Espírito Santo, né? Ele é, né, ele é o vigário de Cristo, né, o substituto de Jesus, não um herege, né, chamado Ário do ano 243, né, 243, carne e osso, que é um paracleto, né? Então ele foi um dos hereges ferrenhos e dos piores gnósticos, pessoal. Continuando aqui, estudando sobre os heresiarcas, nós temos aí também Ário. Ário foi o cara que deu mais trabalho à igreja no ano 256, morreu no ano 306, né? Hoje a seita dele, né? Aceita pela correção aqui, né? Hoje a seita do Testemunho de Jeová segue o meu pensamento diário, né? Ah, algumas doutrinas diário, né? Depois do nomeado presbítero, né, que ele foi presbítero, né, quando começou a ensinar que Jesus Cristo era um ser criado
e não possuía nenhuma dos atributos e da economia incomunicável de Deus, ou seja, a economia da Trindade. Por exemplo, a eternidade, onisciência, onipotência, etc. Por causa disso, foi censurado no ano 318 e excluído em 321, mas a sua influência já havia sido propagada e da e diversos bispos da igreja, né, o Oriente abraçaram o novo ensino diário, né? Então, hoje a Testemunha de Jeová, ela prega exatamente isso aí, né? A heresia diária. Nós chamamos o grupo, né, com todo respeito à pessoa da Testemunha de Jeová, nós chamamos ele de ariano moderno porque eles pregam a mesma heresia diário, né? Então, eles pregam a mesma heresia de Ari. Ari foi condenado, pessoal, num concílio de Nicéia, no ano 321, né? Continuando aqui, 18, né? Ário presbítero, né, de Alexandria entre o fim do século terceiro, início do século 40 depois de Cristo, foi excluído no ano 315, quando Diácono, né, perdão, Diácono, por apoiar o cisma da igreja do Egito, no Egito, com a morte do patriarca da igreja em Alexandre, foi recebido novamente como diácono, né? Interessante que as igrejas lá do Egito, depois receberam ele de novo, né? Como diácono para assim ministrar na igreja lá. Mas Arimon foi o perverso, né? O mais perverso, ele foi um militante contra a doutrina da Trindade, né? Até hoje, os arianos modernos, testemunhos de Jeová, eles não creem que Jesus é Deus Todo-Poderoso, eles não creem que o Espírito Santo é Deus, né? Eles não creem na divindade de Jesus, etc, etc. Por isso que a tradução do Novo Mundo, da Testemunho de Jeová, a Bíblia falsa deles, traz lá no João, capítulo 1, que diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus, tá? E enquanto que nos originais não consta um Deus, encontra o Deus, né? A palavra, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Isso que está nos originais. Então, as heresias da Testemunha de Jeová foi fundada no ensinamento diário, né? Que negava a divindade de Jesus. Charles Taze Russell, que foi um ferrenho, né, contra o evangélico, ele copiou todo o diário e trouxe para a Torre de Vigia, né? Que antigamente a Testemunha de Jeová era chamado Torre de Vigia. Só com a morte de Charles Taze Russell, fundador, né, que o juiz lá, Rutherford, mudou o nome da estudante da Bíblia, o Torre de Vigia, para Testemunha de Jeová, tá? Mas todo o ensinamento da Testemunha de Jeová está baseado na heresia diária, pessoal, ok? Então, praticamente é isso aí, né? Estamos hoje sobre a ortodoxia, que é uma doutrina bíblica, né? É um ponto positivo. A ortodoxia é aquela doutrina que preserva a sola escritura, tá? Quando a pessoa perguntar para você aí o que significa a ortodoxia, é praticamente isso aí, né? É preservação da escritura. E quando alguém perguntar também para vocês aí o que é heresia, é um desvio doutrinário, heresia é a deturpação da escritura sagrada, né? Ok, pessoal? Então, vou colocar aqui para vocês algumas religiões, tá? Algumas religiões que talvez você conheça, praticamente todo mundo conhece, pessoal. Grupo sectário, né? Que nega praticamente aquilo que foi ensinado aqui nessa videoaula. Nós temos aí, primeiro, a campeã dos hereges, as testemunhas de Jeová, que nega a doutrina da Trindade.
tá? A divindade de Jesus, a Igreja Adventista, que diz que Jesus é Miguel, nega a sobrevivência da alma após a morte. Tem os mormonismo também, que diz que Deus, né, desceu aqui na Terra, teve relação íntima com Maria, tá? Nega também a doutrina da Trindade, eles são politeístas, ele crê em vários deuses. E também tem o espiritismo aí que crê, tá? Na reencarnação, né? Uma cópia do budismo também. E tem o catolicismo aí que também não é uma seita, é uma religião falsa que nega a sola escritura também, em parte ela nega, porque ela fala que não é só, não, né, a escritura não é suficiente, que precisa também dos, dos documentos, né, da tradição, né? A tradição fala mais alto do que a Bíblia. Essa é a verdade. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, né, sobre a ortodoxia. E vamos continuar aqui na próxima aula sobre a pergunta quem é Deus. Nas próximas aulas, né, vamos falar sobre quem é Deus. O tema, né, da nossa palestra aqui é pergunta e resposta sobre a sã doutrina, ok? Então, fique com Deus, que o Deus da paz nos abençoe e que Ele nos livre de toda heresia. Fique com Deus.